Na figura de um presidente que está em campanha de reeleição e de um ministro da Economia que perdeu completamente o controle sobre o programa econômico. Quer dizer, ele já não tinha e perdeu o controle do pouco que tinha. Então, assim, quem sopra no Bolsonaro uma ideia que ele considera viável para garantir a reeleição dele, ele faz. E aí eu temo que a gente comece a ter problemas de juros, que a gente comece a ter problema de novo da inflação. O dólar nem se fala, né? Porque o dólar não é só juros. O dólar, o real, é desvalorizado pela percepção de risco que se tem do país também, né? Ele não está isolado do resto. Sim, com certeza. Inclusive, o risco país, eu faço uma análise, eu fiz esse mês análise de Brasil, a gente faz algumas análises de algumas regiões atualmente. Eu tenho visto muito Brasil, então realmente a questão do risco país é uma coisa extremamente preocupante para o Brasil atualmente. Mas você tocou num ponto extremamente importante, que é a questão da liderança que falta nesse atual governo. Falando sobre a campanha do Bolsonaro desde o início, muitas fichas foram apostadas por conta dessa postura supostamente liberal, prometida por conta do Paulo Guedes, sendo um dos maiores pilares desse governo. Mas, atualmente, a gente consegue perceber uma falta de aparição do ministro, com várias discussões internas sendo discutidas, limitando o prosseguimento dos projetos, das reformas, o que está impactando fortemente na credibilidade do Guedes. E mostrando um grande risco para uma possível reeleição do Bolsonaro. Mas como é que você percebe isso? Isso pode realmente afetar o resultado das próximas eleições? Não, eu sempre fui muito crítica da ideia de que o ministro Paulo Guedes pudesse fazer uma reforma liberal no Brasil, né? Na realidade, o Paulo Guedes ele tem essa fama porque ele tinha umas receituários básicos que qualquer de vocês na graduação teria igual, né? Vamos simplificar os impostos, vamos fazer mais liberdade econômica, vamos privatizar, vamos ser competitivos. Nada. Quando o governo Bolsonaro assume, vão privatizar, não acontece. Isso não acontece, porque o Bolsonaro nunca quis nada disso, né? Então, o Bolsonaro usou, desde o início, o Paulo Guedes como um fiador junto a uma parcela da população para que, olha, vamos esquecer que esse homem é a favor da ditadura, que ameaçou fuzilar o Fernando Henrique por conta da privatização, que votou contra todas as propostas liberais nesse país, e vamos fingir que a gente acredita que o Paulo Guedes é capaz de implementar. Eu acho que hoje está claro que o apelido de Posto Ipiranga não é exatamente um elogio, era para dizer assim, olha, não me comprometo, essas ideias estão lá no Posto Ipiranga. Quando essas ideias me convierem, eu adoto, mas quem dá a última palavra sou eu. E foi assim desde o início. O que eu lamento é que o Bolsonaro e o Guedes eles assumiram esse governo em 2019 com muita legitimidade para fazer um pacote de reformas. Né? Eles foram eleitos para isso. Vocês são muito jovens, mas eu já participei de muitas eleições. Nunca nas eleições se falou em privatização abertamente. Nenhuma vez em eleições se falou em reforma do funcionalismo. Essas coisas foram discutidas em 2018 de forma aberta. Então, assim, havia uma possibilidade de chegar no Congresso Nacional e apresentar um grupo de medidas que nem precisa ser emenda constitucional, leis complementares, etc., para dar uma agilidade. A gente imaginava que, tendo o Paulo Guedes ficado 30 anos criticando os outros governos, que ele teria pelo menos algum grupo de ideias capazes dele implementar logo de início. E isso, primeiro, foi a grande decepção do mercado. Não para mim, já conheço o Paulo Guedes há muitos anos, como meu professor e tal. Depois, aí teve a discussão da capitalização, Previdência, ele insistia na capitalização, veio a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, não veio nada.
Vieram 3 PECs que estão ainda até hoje meio abandonados e que agora foram responsáveis. Então, essa ideia que o Bolsonaro se perdeu, o Paulo Guedes pede as eleições, eu discordo. Né? O Paulo Guedes já teve o papel na vida do Bolsonaro, que foi levar o Bolsonaro a uma ideia de que ele seria palatável para o mercado, para a sociedade brasileira, nas pessoas que queriam votar contra o PT, mas não sabiam, mas tinham vergonha de dizer eu voto no Bolsonaro. Então as pessoas dizem assim, eu voto no Paulo Guedes. Mas ele já cumpriu o papel dele. Ele está mostrando que o Paulo Guedes não tem projeto, não tem programa, não consegue estabelecer nada, não tem uma equipe coordenada, já perdeu não sei quantos auxiliares. Então, assim, ele está no governo enquanto convier ao presidente da República. Só que o presidente da República deu uma guinada de volta ao que ele era. Estamos brincando, é uma guinada de 360 graus. Ele voltou ao Bolsonaro de sempre, populista, defensor das corporações, protetor dos militares, dos policiais, a favor das armas, falando as besteiras que ele fala, questão do meio ambiente. Quer dizer, o Bolsonaro voltou a ser quem ele era. E o auxílio emergencial deu a ele uma popularidade que aí ele se abriu, saiu do armário. Entendeu? Então, assim, eu acho que a eleição do Bolsonaro depende muito mais desse apoio popular que ele conseguiu do que do Paulo Guedes. Ninguém acredita mais no Paulo Guedes. Ele para tirar o Paulo Guedes, ele tem 2 opções. Ou ele traz um cara liberal de fato, mas um cara liberal de fato não trabalha com o Bolsonaro, porque na parte de direitos humanos, tortura, ditadura, homofobia, meio ambiente, não vai trabalhar. Ou ele vai de vez para um modelo intervencionista, que aí com o Rogério Marinho, Eu não acho que o Paulo Guedes seja o elemento que define essa eleição. Está muito cedo, nós estamos 2 anos antes das eleições, mas vai depender muito da continuidade do auxílio emergencial, se essa popularidade dele se mantém, se a inflação ficar sob controle, se a percepção de dívida pública é sob controle para que os juros não voltem a subir. Está na curva longa, está muito alto, mas se o Banco Central e se continuarem falando as bobagens que falaram ontem, esses juros vai continuar se descolando. Não acho que o elemento seja o Guedes, não. Eu acho que o elemento dele... Ele agora é outro Bolsonaro, não é o Bolsonaro das eleições. Muito bom. Helena, voltando um pouco no que você falou anteriormente, e também sobre os objetivos do Guedes, eu gostaria de falar sobre a nova CPMF, que imposto que o governo quer criar. Ele tem sido alvo de muita resistência, o próprio Rodrigo Maia já se manifestou contra, e justamente por isso o governo está querendo fazer um acordo para incluir a criação desse imposto na reforma tributária. E em troca de oferecer apoio, né, para a proposta andar. Você acha que é possível a criação desse imposto? E, se sim, o que isso poderia ocasionar? Olha só, esse imposto é um dos piores impostos que você pode imaginar. Mas ninguém leva o Marcos Cintra como secretário da Receita Federal logo de início na partida se você não acreditar no CPMF. O Marcos Cintra é conhecido por, talvez vocês menos da sua geração, mas na minha geração, por uma pessoa de uma ideia só. E a ideia só do Marcos Cintra sempre foi a CPMF. Né? Então, assim, é a mesma coisa que me levar para algum governo e dizer que eu não vou privatizar. Entendeu? Assim, óbvio que se levar, vou pensar em privatização. Então, assim, o CPMF está na essência do programa econômico do Paulo Guedes desde o início. Mas a reação sempre foi muito negativa em relação ao CPMF. Por que a reação é negativa? Porque já se experimentou no Brasil e já se experimentou no mundo, e é muito ruim. Eu estava no PSDB, lá atrás, no governo Sarney, e eu era assessora do Tasso, governo Sarney, não, governo Collor, e dizia, olha, CPMF, não. E o Fernando Henrique, no segundo mandato, acabou criando a CPMF. Muito ruim, é uma mancha. Eu acho que o PSDB tem apoiado um negócio desse. Por que é ruim? Porque ela é regressiva. Né? Então, o mundo todo quer eliminar imposto sobre consumo, imposto sobre cadeia, né? E você cria a CPMF. Então, é um imposto muito regressivo. As pessoas acham que não vão perceber, porque como é 0,2%, isso não acontece, mas é um imposto regressivo.
Depois é um imposto que desestimula a competição e a desverticalização. Porque se você tem várias cadeias para pagar transações digitais, você vai querer ter um monopólio vertical, porque eu faço as transações dentro da minha empresa. Não vou ficar pagando alíquota de CPMF. Ele é ruim para exportações, ele tira a competitividade. Então, ele é ruim sob todos os aspectos. Não sei por que o Guedes tem isso na cabeça, e eu acho que a gravidade do imposto da CPMF é que ele inviabilizou a reforma tributária que deveria ser feita. Porque você tem 2 projetos na Câmara de Deputados, quer dizer, uma no Senado, outro na Câmara de Deputados, um bastante avançado, que é a emenda, que é a 45, do Bernardo Api, que está sendo conduzida pelo Baleia Rossi, que já poderia estar sendo discutida desde o ano passado e que está paralisado esperando o governo mandar a reforma tributária dele, que sempre vai vir semana que vem. Então, a primeira questão é assim, CPMF é um imposto ruim, de péssima qualidade e inviabiliza a reforma tributária, porque o Congresso e a sociedade disseram, não quero esse imposto. Aí o Guedes usou de um mecanismo de chantagem. Ele falou, eu, para poder financiar o que eu preciso da CPMF. Né? E diz assim, agora eu tenho que fazer as desonerações. E para eu fazer a desoneração, eu preciso da CPMF. Então, assim, ele não precisa nem da desoneração, muito menos da CPMF. Então, ele erra na desoneração e ainda erra na insistência da CPMF. É um imposto muito ruim. O Rodrigo Maia tinha se colocado contrário desde o início, e não só o Rodrigo Maia, ele fala em nome da Câmara. Como tem essa vinculação à desoneração, as pessoas começaram a achar que podia ser palatável. Hoje ele anunciou um imposto sobre milhagem. As companhias aéreas estão desesperadas e você ainda bota um imposto em cima de milhagem. Né? Então, assim, não tem coerência. Você está catando qualquer centavo em qualquer coisa que possa aparecer para você usar de arrecadação. A CPMF vai trazer 120 bilhões de arrecadação. Se você olhar as isenções que foram criadas ao longo do governo Dilma, as isenções tributárias eram 2% do PIB. Esses regimes especiais de desoneração, crédito tributário, etc., eram 2% do PIB. Durante o governo Dilma, eles passaram de 4% do PIB. Então, se você retroceder, pelo menos ter um planejamento de retirar esses 2% que foram acrescidos, você tem ganho muito mais que a CPMF. O problema desse governo é que ele não enfrenta as corporações. Veio com um discurso muito eu faço, eu aconteço, o Paulo Guedes dizia na campanha que ele ia fazer em um ano que 30 anos de social-democracia não fez, que o Plano Real era um fracasso, que o não sei quem errou, que os juros eram ele, e que ele em um ano ia resolver o problema do déficit público e tal. Não fez nada. Porque não enfrenta a corporação. Então, você não enfrenta a elite do judiciário. Você faz uma reforma administrativa que não mexe com a elite judiciária, mexe com o motorista do juiz, mas não mexe com o juiz. Tem um projeto de aprovação do teto constitucional no salário, lá na Câmara, pronto para ser votado, você não vê um líder do governo indo atrás desse projeto para você gerar recursos. Então, assim, CPMF é um imposto de gente preguiçosa e covarde, porque diz, não é. E você não acaba com o problema da complexidade do sistema tributário brasileiro, que é o que atrapalha muito o empreendedorismo, né? As pequenas e médias empresas que você tem que ajudar. Quer dizer, então o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil vão irrigando dinheiro, mas o pequeno e médio empresário continua naquele cipoal tributário, com a dificuldade de tirar um alvará, na dificuldade de começar seu negócio, e o governo ainda inventa um a mais, que é a CPMF. Né? Então, vai estimular transações em espécie, né? Que é ruim para o controle da lavagem de dinheiro e para organizações criminosas. Então, assim, é tudo errado. É tudo errado. Mas eu acho que com essa vinculação à desoneração, que não está muito explicado como a desoneração não funciona, é capaz dessa CPMF acabar avançando. O que é muito ruim, porque você acaba com a reforma tributária. Já foi anunciado ontem que a reforma tributária vai ficar para depois das eleições. Depois das eleições significa 2021, significa fevereiro de 2021.
Entendi. Deu para Toda vez entender que, o quão toda vez que você cria uma comodidade, você relaxa no enfrentamento dos problemas, né? Então, assim, se você tira o teto do gasto, você ampliou a possibilidade de aumento salarial, de gasto de política, investimento de não sei o que e tal. Que todo mundo fica feliz, mas piora as contas públicas. Se você bota CPMF e cria 120 bilhões, você não vai mudar os regimes especiais do imposto de renda, você não vai resolver a dedução de saúde e educação do imposto de renda, você não vai fazer todas as questões que é avançar sobre os interesses corporativos. Então, assim, então, por isso que eu acho, assim, é tudo meio preguiçoso e meio covarde, porque você tem que enfrentar as corporações. Com certeza. De fato, a criação desse imposto traz muitos malefícios. E outra coisa que a gente tem observado também é uma quantidade considerável de medidas provisórias, como o atual marco do saneamento e do gás, que, consequentemente, abrem o mercado brasileiro para investimentos internos e aumentam a competitividade nesses setores. Levando-se em consideração a sua posição como ex-chefe do programa de desestatização do governo do FHC, como você enxerga esses processos ocorrendo na atual conjuntura? Qual o processo, exatamente? Eu estou lendo aqui as perguntas, tem gente perguntando sobre privatização, eu quero juntar tudo aqui. Tá vendo? Então, sobre a quantidade em relação à quantidade de medidas provisórias que estão sendo criadas, como o marco do saneamento e do gás. Não, a olha gente só. Deixa essas perguntas para responder por último. Tá bom, olha só. O marco do saneamento foi um avanço muito grande, tá? Um avanço muito grande, levou muitos anos para ser votado, exatamente porque tinha que enfrentar os interesses corporativos. Então, foi uma costura muito grande do relator, do Tasso Gereissati, para acomodar um acordo. Depois, o veto do presidente Bolsonaro, que é um veto que eu concordo, sobre aquela renovação de 30 anos, automática, etc., que fazia parte do acordo, criou uma situação complexa ali, política. Você tem ações no STF contra o marco regulatório. A gente vai ter agora, né, a venda da empresa de Alagoas para testar um pouco a qualidade da segurança jurídica que você tem nesse processo. A adesão da SEDAI aqui tem áreas que não teve adesão esperada, mas a adesão de 70% também é muito boa. Então, assim, a gente está no teste da questão do marco legal do saneamento. Óbvio que tudo que significa infraestrutura no Brasil depende de segurança jurídica, que é muito frágil nesse país. Tá? O STF vive mudando de ideia, tem uma discussão, amanhã tem uma votação super importante, então a gente tem que ficar de pé atrás. A lei do gás, ela é uma ótima ideia da desverticalização, competição do setor, mas ela vem na esteira que foi a melhor coisa que aconteceu da greve dos caminhoneiros, foi chamar a atenção para o Brasil da gravidade do monopólio da Petrobras, né? Monopólio vertical, monopólio da refinaria, da distribuição, do transporte. Então, depois daquela greve dos caminhoneiros, houve um acordo, o TCC do CAD, da ANP com a Petrobras, onde a Petrobras precisa sair e vender uma série de ativos para ter competição no setor. Então, o preço é alto no Brasil, não é a lei de gás que vai fazer, a lei do gás que vai fazer o preço do gás no Brasil despencar, mas é a lei do gás junto com a desverticalização da Petrobras. Quer dizer, junto com mais players no setor. Meu único senão na questão do gás, primeiro foi o anúncio daqueles dizendo que a tarifa de energia vai cair 40%. Nunca se explicou de onde que vai sair essa queda de 40%. 2, o impacto inicial é sobre a indústria de óleo e gás e grandes consumidores de gás, porque nós, consumidores residenciais, não temos esse acesso todo a essa queda da tarifa, muito menos que o interior do país, que é Botijão e etc. Então, eu acho assim, foi mal vendido. E não souberam lidar muito bem com a discussão do monopólio estadual das distribuidoras de gás, porque esse monopólio existe, está na Constituição, é um monopólio natural, então não adianta você dizer, os governadores estão fazendo chantagem, as empresas distribuidoras estão fazendo. Não são chantagem, elas têm contratos
na segurança jurídica esses contratos têm que ser respeitados, então você não pode sair com uma lei sem negociar os interesses de todas as partes. E as distribuidoras de gás gostariam de comercializar também, como na energia tem comercializadores dentro das distribuidoras. Então, assim, o meu problema com a lei de gás é ela querer fazer em 6 meses o que o setor elétrico levou anos para fazer, que é criar o consumidor livre, que é criar comercializadoras, respeitando contratos e tal. Então, está tendo essa dificuldade, mas a lei é boa. A lei é boa. A gente só tem que ter cuidado com segurança jurídica, né? Porque todo mundo tem interesse, né? Quando você vê um debate sobre lei de gás, os grandes consumidores, a indústria de óleo, fala mal das distribuidoras de gás. Aí as distribuidoras de gás falam mal. Todo mundo tem seu interesse. Todo mundo tem seu interesse. A indústria quer comprar gás direto, sem passar pelas distribuidoras, as distribuidoras querem manter seus contratos. Então, a gente tem que coordenar esses interesses para que a lei seja uma lei boa para a sociedade brasileira. Agora, essa lei não vai adiantar nada se a Petrobras não conseguir vender as suas distribuidoras na Gaspetro, se a Petrobras não conseguir vender as refinarias. Então, assim, aí você continua com um monopólio e muito difícil você conseguir afetar o preço do gás, né? Mas são 2 medidas muito boas, muito boas. Perfeito. Helena, já vou emendar, abrir o chat para as perguntas que estão aqui no chat, né? Vou emendar com uma pergunta minha, considerando que eu tenho estudado análise macroeconômica aqui na Liga. Vou emendar a minha pergunta com a do Pedro Farias, nosso aluno aqui. Considerando um ciclo de corte da taxa de juros em 2019, nós apresentamos agora a nossa mínima histórica na taxa básica, que é 2%. Como você vê os níveis que a gente está hoje, a efetividade das taxas na economia real, considerando que a gente já viu aqui no Brasil taxas de juros a 15%? Bom, essa pergunta é dificílima, porque nem os economistas especializados em política monetária se entendem, né? Você tem 2 correntes aí. Primeiro, você teve uma queda natural dos juros por conta da noção de solvência no Brasil, um ciclo positivo, começou com o ILA, e o Roberto Campos Neto deu continuidade. Aí você tem uma queda dos juros que não tem nada a ver com esse ciclo fiscal, mas que tem a ver com a pandemia, né? E aí você cria o debate, que tem gente que acha que os juros devia ser 0, ainda está alto, porque a gente não consegue sair da pandemia assim, e tem gente que acha que se você derrubar os juros, você tem um efeito na curva longa, no dólar e na inflação. Eu acho que esse ciclo, o problema do ciclo atual é o que o governo vai dizer do que vai fazer de política fiscal. Se o governo continuar desprezando o rigor fiscal, se o governo... eu não gostei, por exemplo, da proposta de orçamento sem meta fiscal. Acho que tem que ter meta. Tem que ter meta. Assim, você agora não tem meta. Tudo bem, você pode errar na arrecadação, etc., mas você fica muito solto nesse tipo de coisa. Realmente, nós temos incerteza para o ano que vem. Mas o Brasil ficar sem âncora, por isso que eu sou defensora da manutenção do teto. Assim, ter âncora e também por conta dessas disputas sobre despesa. Na realidade, eu tenho uma defesa do teto muito mais antropológica e sociológica do que sobre o impacto dos juros. O quanto da inflação de alimentos que a gente está vendo é duradoura ou não. Mas o que vai definir se os juros vai permanecer nesse patamar é a sinalização do governo em relação à política fiscal, né? É quanto o Tesouro continua colocando para se financiar. Então, você tem uma taxa de juros de 2%, o Tesouro se financiando a 8%. Há uma discussão de mudar a contabilidade do Banco Central com o Tesouro para que a gente possa fazer o que se faz no resto do mundo, que é a taxa de juros 0, custo 0 das reservas, para você poder não ter essa diferença entre Tesouro e Banco Central. Eu acho que a taxa de juros está boa do jeito que está. O que falta é o governo ser mais firme na sua responsabilidade fiscal. Você precisa, de qualquer forma, mostrar que a responsabilidade fiscal veio para ficar. Quer dizer, quando você tem um relator das PECs dizendo ontem, para quem quisesse ouvir, que renegociar precatório não é calote,
Só que ele esquece que é uma renegociação unilateral. Quer dizer, e, ao mesmo tempo, ele dizer que os estados e municípios fazem, por que a União não faz? Quer dizer, usar Estado e município em gestão fiscal como exemplo daquilo que a União poderá fazer, isso mostra que é uma total falta de compromisso com a questão fiscal. Então, assim, eu acho que a gente está muito mais pendurado na questão fiscal do que a inflação ou qualquer outra coisa. A questão do dólar, se os juros vai aumentar o dólar, tudo bem, o dólar é flexível, o dólar vai para onde tiver que ir. Mas nós estamos com uma desvalorização do real muito maior do que outros países por causa do risco país. Né? Por causa do risco país. Quer dizer, a gente não está vendo investimento direto menor ou saída de capital, não é só por causa do diferencial, é por causa de risco país. Entendeu? Então, se você tem que dar sinalização de que do risco país. Agora, quando você tem um ministro do meio ambiente que desrespeita toda e qualquer regra de proteção ambiental, passa boiada impunemente, inclusive em manguezais de rio. Você pode até dizer, mas ele não está fazendo... Não, ele tem que ter um ouvido para o resto do mundo, ele tem que estar conectado com o resto do mundo. Então, ele usa o argumento de que as leis ambientais brasileiras restringem o empresário. Né? Esse é o argumento dele. A gente precisa flexibilizar porque restringe o empresário. Mas o empresário do exterior quer as regras, entendeu? Então, assim, tem que respeitar as regras de compliance, assim como foi a corrupção há 5 anos atrás. Fundos investidores não vão investir em países sem regras de compliance e combate à corrupção. Hoje não se investe sem regras de meio ambiente. Amanhã não vai investir sem regras de diversidade e inclusão social. Então, o Brasil está atrasado demais nisso. Né? Então, o dólar não está alto só porque o juros baixou. O dólar está alto porque o Brasil está totalmente fora de qualquer conexão com o mundo. Né? Helena, temos outra pergunta aqui, do João Moretti. Só um momento, está carregando a minha página. Estou vendo aqui o João Moretti. O João Moretti, isso, ele falou do primeiro governo Dilma. Vou ler a pergunta. A gente viu uma intervenção do governo Dilma muito forte no setor elétrico. O IPCA ameaçando rasgar a banda superior ali da tolerância da meta. Mas, em compensação, quando se olhava os preços do setor energia com um comportamento disparo em relação aos índices, eu gostaria de ouvir um pouco mais de você sobre os efeitos das políticas conduzidas pelo governo no setor e o que tem mudado desde o governo Temer para cá no setor elétrico. A intervenção da Dilma no setor elétrico, a MP 579, não foi por acaso no dia 9 de setembro. Né? Foi uma bomba no setor elétrico, uma destruição do setor elétrico. Primeiro, porque você faz uma intervenção na geração onde as empresas têm que pagar energia, têm que vender energia a preço de custo. E era tão ruim essa ideia que ninguém aderiu, a menos a Eletrobras. Então, a Eletrobras despenca de valor e receitas exatamente no momento em que estava começando o desembolso dos grandes projetos estruturantes do Rio Madeira. Então, você abre uma boca de jacaré na Eletrobras enorme. Em questões financeiras, o mesmo aconteceu com a Petrobras. Então, você sai do governo Dilma e entra no governo Temer com as empresas extremamente endividadas, alavancadas, sem nenhuma sustentação. Se não fossem empresas do governo com crédito país, assim, com a questão do Tesouro, talvez tivesse entrado em recuperação judicial e coisas desse tipo. A governa deu... além da intervenção na Eletrobras, teve uma questão muito clara que, na época que foi promulgada a MP, anunciada a MP, nós estamos entrando num período de seca. Então, a projeção de que os preços no mercado estariam altos já era dada. O que acontece? Quando você reduz as tarifas, como a Dilma tentou reduzir em 2013, a demanda por energia aumentou muito, muito. Então, você tinha um excesso de demanda muito grande em relação à oferta de energia. Um governo responsável teria dito assim, olha, vamos limitar isso, vamos fazer uma campanha de economia de energia e tal. Mas a Dilma tinha um compromisso de que nunca mais haveria no país um controle sobre demanda. Então, políticas de demanda não foram feitas.
não teve a política de incentivo, não teve bônus, como foi feito em 2001. Porque em 2001 a gente usou o nome racionamento, mas não teve racionamento. Você tinha uma política de demanda. Tinha bônus para quem economizasse energia e multa para quem gastasse além do seu limite. Não havia aquela coisa que existia na minha juventude, que era de 6 às 10 da noite não tem luz. Isso é racionamento. O outro, você administra a sua conta. A Dilma devia ter feito isso naquele período, porque a demanda foi excessiva, com preços no mercado secundário altíssimos. O que aconteceu? Você teve um tarifaço de 2014 a 2016, a energia subiu 50%. Então, não adiantou nada você fazer essa intervenção. E para quem estava no setor industrial, eles preferiram vender contrato de energia do que produzir. Então, muitas empresas diminuíram a produção e foram arbitrar contratos de energia. E daí começou a recessão do governo Dilma. Então, assim, foi um desastre completo. O setor elétrico está, desde então, tentando resolver essa situação. Então, a situação que a Dilma deixou na Eletrobras, eu fui presidente do Conselho da Eletrobras, quase que tornou inevitável a privatização da Eletrobras, porque a empresa não tem como investir mais. Tudo que o presidente da Eletrobras faz hoje em dia é segurar custos, demitir funcionários, não investe mais, não tem investimento novo, são desinvestimentos. A Petrobras, tudo que o Salim Matar dizia que era privatização, na realidade era desinvestimento decidido pelo Conselho de Administração da Eletrobras para diminuir a alavancagem da empresa. Então, as empresas foram se ajustando. A questão é ter que recuperar. Então, a gente está discutindo até hoje o risco hidrológico, as tarifas foram elevadas em 2014, 2016, aí veio o setor elétrico. Aí o Temer, através da EPE, lançou uma coisa que a gente chama no setor de CP33, que é uma consulta pública tentando resolver o problema de risco hidrológico, melhorar acesso ao mercado livre, e isso está no Congresso há 2 anos, que para quem tem interesse, é o PLS 232. Aí agora o governo Bolsonaro fez uma medida provisória 998 em cima disso tudo. E ainda tem a privatização da Eletrobras aí vagando, não vai sair. Então, assim, o setor elétrico está numa situação complicada, principalmente as distribuidoras, porque teve a Covid, a conta Covid não veio para compensar a perda de mercado da pandemia, ela veio para financiar aumentos que já estavam decididos. Tem uma insegurança enorme, jurídica enorme no setor, porque, diferentemente de todos os outros setores de infraestrutura, a agência reguladora do setor elétrico não reconhece como evento extraordinário a Covid, enquanto em todos os setores isso está reconhecido, tem até parecer da AGU. Então, o setor elétrico está sempre numa situação complicada, principalmente as distribuidoras, né? A gente vai ter que dar um jeito de ver como é que... E, ao mesmo tempo, uma mudança tecnológica muito grande, que é a geração distribuída, que é bom para todo mundo, mas que a ANEEL não consegue organizar. Então, as coisas estão acontecendo meio sem organização. A tal da briga do taxar o sol, por exemplo. Evidentemente que a energia solar não precisa mais de subsídio, nem eólica no país. A energia eólica não precisa mesmo disso. Então, o que acontece? As fazendas eólicas, elas estão vendendo energia para os consumidores livres das distribuidoras, sem nenhuma regulação de como você compensa a perda desses consumidores, e ainda estão usando subsídio. E nós estamos pagando a nossa tarifa o subsídio que vai para essas grandes, que a gente chama fazendas de energia renovável. Assim, o que falta no setor elétrico é uma boa agência reguladora. A ANEEL tinha a fama de ser a melhor agência reguladora do país, não é mais. Não é mesmo. Tá? O que não quer dizer nada, porque todas as agências estão muito capturadas politicamente, mas a ANEEL deixou de ser uma agência que coordenava as mudanças no setor. Então, eu me preocupo muito com essa insegurança jurídica. Perfeito. Temos uma pergunta aqui referente ao rombo fiscal, né, do Gerson. Helena, como você enxerga o desafio da superação do rombo fiscal no horizonte de alguns anos, sem a habilidade do governo de promover reformas com certa rapidez, essa necessidade, né? Aumentar a arrecadação através da criação de impostos é uma alternativa viável, mas o governo teria cacife político para isso?
Olha, muita gente diz que será inevitável aumento de carga tributária para resolver o rombo, mas um aumento de carga tributária óbvio que a sociedade acha que a gente aceitaria é a redução dos créditos tributários, né? Que são essas isenções para determinados setores industriais que eu mencionei, que acabaram pulando de 2% a 4% do PIB. Quem não aceita isso é a indústria brasileira, que está acostumada a viver protegida, mas é muito melhor do que você criar uma CPMF. Né? E antes da gente falar em taxação de grande fortuna, que é uma coisa mais simbólica e que, se o governo não fizer nada, vai acabar sendo aprovado, a gente tem que falar do imposto de renda, propriamente dito, que é muito regressivo. Então, tem discussões dentro do imposto de renda importantes que a gente tem que fazer. A pejotização, né? O simples, taxar dividendos, você acabar com esses regimes especiais no imposto de renda, diminuir a regressividade no imposto de renda, acabar com a dedução de educação e saúde. Essa a sociedade não aceita, porque todo brasileiro acha que é pobre. Né? E se a gente for fazer a distribuição de renda brasileira, aliás, eu recomendo a vocês, lá no Nexo, tem uma tabelinha de distribuição de renda, uma máquina calculadora do Nexo. Então, se você botar assim, R$2.000, você vai ver que percentual que está na distribuição de renda brasileira, R$3.000, R$5.000, R$4.000. Então, a gente vai ver que pessoas que têm acesso à dedução de educação e saúde estão lá entre os... Não vou chutar, porque eu não vou chutar sem saber, mas pode estar entre os 20% mais ricos da população brasileira. Então, o cara não é rico, mas ele tem um problema de distribuição de renda ali. Então, se tirar a dedução de saúde e educação, é porque pessoas que usam a dedução de saúde e educação são pessoas que estão na escola pública e pagam o seguro de saúde, que é uma parcela da população brasileira que não é a parcela pobre, né? Então, assim, tem muita discussão de você reorganizar o imposto de renda e reduzir créditos tributários. Com isso, você aumenta a carga de uma maneira melhor. Você melhora a captação de carga, né? Assim, o recolhimento de impostos. Né? E a outra imposto que eu gosto, muito mais que grandes fortunas, é o imposto de soberança. Eu acho um imposto que a gente tem que discutir seriamente no Brasil. O problema do imposto de soberança é que ele é estadual. Então, o governo federal não interessa ficar enfrentando uma batalha com a sociedade do imposto de soberança, porque esse dinheiro não vai para ele, né? Vai para o Estado. Mas eu acho o imposto de soberança melhor do que a taxação dos 1%, dos bilionários brasileiros, porque a arrecadação é muito baixa. Quando você arrecada, ela simbolicamente dá um conforto às pessoas. Mas a taxação sobre herança, ela tem um efeito de produtividade geracional. Né? O meu filho ele vai estar com 50% a menos de patrimônio quando eu morrer. Entendeu? Não importa se o patrimônio é baixo ou alto, mas ele está com 50% a menos. Ele vai ter que ter uma produtividade para recuperar esses 50% se ele quiser recuperar. Se não quiser, se estiver satisfeito com os 50% que ele herdou, tá bom. E também você, com isso, consegue criar heritage funds, né? Ou seja, para filantropia, seja para investimento. Então, assim, é um imposto que eu gosto de discutir. Isso é um imposto de aumento de carga que eu acho relevante da gente fazer. Agora, não adianta só aumentar a carga. Se você não reduzir despesa obrigatória, né, você não vai resolver o problema. Você vai estar enxugando gelo. Perfeito, Helena. Antes de fazer qualquer outra pergunta, eu queria saber como você está de tempo. Dá para fazer mais 2 perguntinhas? Dá. Tem alguém querendo falar do Livres aqui também. Tem, que mais? Exatamente, eu vou ler a pergunta dele. E tem alguém querendo falar do STF, amanhã que é importante esse debate. Sobre privatização. Sim, com certeza. A pergunta do Guilherme Silveira foi: Helena, como você enxergou a saída do Livres do PSL para se tornar um movimento suprapartidário? O Livres pode se tornar um partido no futuro? O Livres não vai se tornar um partido no futuro. Toda a energia, o tempo que foi dedicado entre 2015 e 2017, eu nem estava no Livres, foi exatamente para montar um partido por dentro, ganhar diretórios, criar regionais, e isso aconteceu. Dos 27... Peraí, tem que fechar a janela, menina.
Dos 27 diretórios, o Livres conquistou 15 diretórios em pouco menos de 2 anos. Então, ele estava podendo. Havia um acordo com o presidente do PSL que ele sairia da secretaria e o filho dele era do Livres. Mas essa história, Bolsonaro deu a volta em todo mundo, Luciano Bivar traiu todo mundo, traiu o próprio filho, e no dia que o Bolsonaro entrou, meia hora depois o Livres saiu. E eu acho que isso foi muito importante para o Livres como movimento, porque firmou uma ética, uma assim, fidelidade a um ideal liberal muito grande, porque desde lá, muito antes dessa discussão se o Paulo Guedes é liberal ou não é, a gente não tem dúvida que o Bolsonaro é tudo menos um liberal. Principalmente, não só por tudo que ele votou no passado durante 27 anos, mas pela usar um torturador como ídolo, falar bem de ditadura, fazer piadinhas homofóbicas, misoginia, contra a diversidade. Então, assim, não havia possibilidade no movimento liberal conviver com o Bolsonaro. Isso deu muita repercussão. Foi exatamente quando eu entrei de cabeça por causa disso, que eu ia ser só presidente da fundação, ia coordenar uns estudos, depois eu entrei de cabeça no Livres, porque eu achei muito legal, gente muito jovem, perdeu emprego, gente com filho na escola, largou tudo para sair do PSL, e deu muita visibilidade. O Livres é muito procurado por outros partidos, o Livres hoje, 2 anos depois, é uma marca importante, em vereadores, tem 80 líderes concorrendo para vereadores, então eu acho que foi muito importante, mas novo partido não dá, porque todas as regras de barreira, as dificuldades, nem o Bolsonaro conseguiu aliança, como é que o Livrezinho, coitadinho, vai conseguir montar um partido, entendeu? Então, a gente está bem assim, a gente está com vários associados e concorrendo por diversos partidos que têm alguma vinculação com os princípios do Livres, que estão lá na nossa página do nosso site. eusolivres.org, @eusolivres.org em qualquer rede social, Instagram, Twitter e Facebook, LinkedIn. Incrível, Helena, perfeito. Vou até colocar aqui no chat depois, para caso as pessoas queiram dar uma olhadinha. Vou já emendar, então, na pergunta do nosso diretor de pesquisa e análise, o Felipe, você tinha comentado, né, sobre a questão do STF. Helena, como você vê as recentes intervenções do judiciário nas desestatizações? Aí ele comentou, deu um exemplo sobre as refinarias e o ministro do STJ dando razão para o Crivella na disputa com a Lanza. Isso é desastroso para o país, porque vamos pegar a linha amarela. Há uma discussão se de fato o contrato que permitiu o aumento do pedágio é legítimo ou não, se ele tem que anular ou não. Isso a gente vai discutir no judiciário. Os concessionários que entraram agora entraram depois da assinatura desse contrato. Quer dizer, se houve uma discussão sobre corrupção, etc., não é com o concessionário atual. Isso não quer dizer que, se o pedágio estiver acima do que deveria, não deva ser revisto. Mas isso se faz no judiciário, né? Não vai atropelar a cabine de pedágio, é tudo eleitoreiro. É surpreendente, é cada vez pior essas decisões monocráticas tão importantes como essa que deu. O ministro Humberto Martins, ele sequer pediu a revisão do pedágio. Ele podia ter dito, olha, pelos que está nos autos, houve um aumento do pedágio indevido, tem que ter uma redução do pedágio em tanto tempo, se o atual concessionário for ressarcido, vamos ver como é que a gente faz, se o atual concessionário tem direito ou não, mas vamos definir com base no contrato de concessão. O Humberto Martins foi lá e desencampou. Não só encampou, como aí o Crivella, que não tem dinheiro para pagar a indenização, porque a encampação prevê uma indenização prévia, aí ele oferece bens públicos, né? Bens que, assim, a praça da esquina para pagar o concessionário. Então, está tudo errado. Eu espero que o plenário do STJ reverta. No STF, a gente tem uma decisão amanhã também importantíssima, porque o ministro Lewandowski, há 2 anos atrás, porque ele é contra a privatização, resolveu mudar a regra do programa de desestatização.
quer dizer que ele inventou que é preciso uma autorização legislativa para cada empresa que for privatizada. De fato, você precisa de autorização legislativa, isso ninguém discute, mas a discussão é o seguinte: já existe uma autorização legislativa, né? Essa autorização legislativa é a lei do PND. Foi assim que, desde 1990 até 2018, foram feitas as privatizações no Brasil, 28 anos de jurisprudência. O Lewandowski escreveu um artigo na Folha dizendo que eu sou contra a privatização, que é a entrega do patrimônio público. Saiu o artigo no Jornal de Manhã, ele foi lá e deu uma liminar suspendendo o programa de privatização, de desinvestimento da Petrobras. Levou um ano para o plenário se reunir e dizer: não, olha, subsidiárias não precisam de autorização, as empresas mães precisam, mas essa autorização já existe, que é a lei do PND. Como o governo Bolsonaro não queria privatizar, o Salin não conseguia privatizar nada, usou de desculpa o fato que ele precisava lei para cada vez que ele tentasse privatizar alguma coisa, o que não é verdade. Ele precisa de lei especial para a Petrobras Mãe, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Você precisa de uma lei porque está proibido numa lei essa privatização. E o STF não disse nada ao contrário. O Alexandre de Moraes disse o seguinte: olha, vai vender subsidiária, mas a gente não pode vender tudo e deixar uma casca, né? Então, se for atividade principal, não pode vender via subsidiária, né? Aí, o Marco Aurélio, o Fachin e o Lewandowski usaram essa interpretação para dizer que a Petrobras não pode vender refinarias com subsidiárias, que burlou, não burlou nada. Não burlou nada, porque refinarias, primeiro, não é o core business da Petrobras. Segundo, ela foi obrigada pelo CAD, pela NPP, a vender esses 50%. Terceiro, ela mantém 50% ainda da refinaria, então não virou casca. Então, é assustador que tenha chegado até 3-0. Isso não devia ter voto nenhum a favor. Do Lewandowski era esperado, porque ele é contra a privatização, ideologicamente contra, então ele usa qualquer subterfúgio. Então, eu acho que o dia de amanhã vai ser um dia muito importante para o futuro da desestatização no Brasil, porque se o plenário não reverter esses 3 votos totalmente inusitados, aí nós temos assim que ver o que vai acontecer com a desestatização. Porque aí, se cada empresa que você precisar vender tiver que pedir autorização no Congresso Nacional, você não faz nada. Você não faz nada. Isso é uma decisão do Executivo. O Executivo é que tem que decidir o que ele quer fazer na organização dele, da atividade econômica. E não ficar toda hora dizendo: vou vender uma refinaria da Petrobras, um poço de petróleo da Petrobras. E o mais engraçado é que a Petrobras vende poços, que é do core business, e ninguém reclama, mas vende como ativo. Entendeu? Então, assim, é um samba, não se pode falar hoje em dia, porque é politicamente incorreto, mas na minha época tinha uma expressão que chamava samba do crioulo doido, que era um grande cronista chamado Stanislau Ponte Preta que usava. Mas é uma loucura, você não se entende. Então, como é que o investidor vai investir nesse país? Se amanhã o STF muda a regra, se amanhã encampa uma concessão, como é que você faz? É gravíssimo o que está acontecendo na intervenção do judiciário. Perfeito, Helena. Para dar assim as perguntas, eu vou ler a pergunta do Gabriel Coelho, que é o nosso antigo presidente da Empate. Ele falou: o Bolsonaro tem cada vez mais avançado no Nordeste, que foi uma das poucas regiões do país que votaram contra ele nas eleições de 2018. Por que você acha que isso acontece? Pode dar ao presidente uma força eleitoral semelhante ao do ex-presidente FHC em 1998, quando foi reeleito no primeiro turno? Eu acho diferente, assim. Acho que o Fernando Henrique ele foi eleito 2 vezes no primeiro turno, muito com base no Plano Real. Porque hoje vocês não têm noção do que a inflação fazia na vida do brasileiro. Assim, principalmente no pobre, né? O pobre não tinha acesso à correção monetária, ao salário, etc. Então, assim, a gente recebia salário. Eu estava assim, recém-casada, com filho recém-nascido, a gente recebia o salário, ia correndo para o supermercado, e eram filas intermináveis, eu levava 5 carrinhos para casa para estocar comida e tal, porque ao longo do mês eu ia perder o meu salário. Assim, o ganho que a inflação trouxe para muita gente foi o primeiro salto de renda real e a primeira melhoria na desigualdade de renda, né?
Então, assim, teve uma coisa muito forte para a população brasileira, que foi o presidente que acabou com a inflação no país. Depois, o Fernando Henrique começou com a Bolsa Escola, Vale Gás, umas outras coisas, mas o PSDB é muito ruim de marketing e deixou isso para o lado. Nunca usou. A gente, para falar do plano real, você vê, nem o Alckmin não usava nas campanhas, o Serra não usava nas campanhas, assim, era uma coisa irritante. Nós, economistas do PSDB, ficávamos irritados com aquilo, porque era como o PSDB não usasse o marketing que ele tinha. E o Lula, que acho que talvez, assim, Fernando Henrique e Lula talvez sejam os dois grandes políticos do Brasil na habilidade de comunicação, de coordenação. O Lula fez o Bolsa Família, que só é possível o Bolsa Família se você não tem inflação. Então, e o PSDB nunca soube explorar essa questão do fim da inflação. E o Lula, o que está acontecendo com o Bolsonaro há 4 meses atrás era mais ou menos o que acontecia com o Lula no Mensalão. Um monte de denúncias de corrupção, um monte de possibilidade de impeachment, mas o Lula tinha um poder, uma aceitação popular tão grande que qualquer tentativa de impeachment ia dar em nada. As pessoas reclamam que a oposição deixou o Lula, não teve impeachment no salão, não ia ter a menor possibilidade. As pessoas iam para a rua defender o Lula. O Lula, no primeiro mandato, era uma super aceitação. O Bolsonaro descobriu com o auxílio emergencial esse gostinho de falar além dos bolsomínios, de chegar numa população que é além do portador de arma, entendeu? Chegar na população pobre, né? E ele foi para o populismo, sem máscara, comendo cachorro-quente, andando de jegue, auxílio emergencial, porque ele percebeu, olha, eu já tenho esse nicho dos mínios, do pessoal da direita, da ultradireita, perdi o do mercado, porque esse negócio do Paulo Guedes não funcionou, mas ganhei a popularidade. Por isso que ele está tão desesperado com a renda básica, porque sai do auxílio emergencial para R$300 agora. Já vai ter uma queda popular. E ele chega a 150 depois, reais, ou volta para o Bolsa Família, ele vai perder esse prestígio. Então, essa questão, assim, eu acho muito difícil o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, porque por pior que esteja a oposição, você sempre tem um grupo de esquerda muito forte que é capaz de levar para o segundo turno. Tem sempre o PT, tem sempre o Ciro Gomes, que você vai conseguir, com isso, chegar no segundo turno. O que falta, eu acho, para melhorar a qualidade das eleições, é evitar o que aconteceu em 2018, onde você tem 4 candidatos que poderiam estar unidos em torno do centro, e se degladiaram, né? E cada um levou 2%, 4%, 1% e não deu em nada. Então, a questão é se você vai ter centro. Acho que a esquerda e o Bolsonaro vão estar presentes em 2022. A questão é assim, vamos ter o centro? Vamos ter um centro radical? O centro é capaz de passar uma mensagem forte, feito o populismo de direita ou o populismo de esquerda passa? Porque o populismo passa em mensagens muito fortes, que é o aprisionamento do pobre. Aí o cara de centro, que é liberal, diz assim, não posso aprisionar o pobre, eu quero liberar o pobre. O pobre quer comer, entendeu? Naquela hora, você vai falar mal do cara que está apoiando o Bolsonaro agora porque a renda dele passou de 180 para 600? Lógico que não. Lógico que não. Tem mais é que apoiar o Bolsonaro. Eles estão felizes. Botaram o telhado na casa, encheram de comida a casa. Então, assim, a questão é assim, tem o Bolsonaro capacidade de sustentar esse apoio que veio do auxílio emergencial? Eu acho que a esquerda vai estar vindo aí em 2022. Tem até um julgamento no STF que pode liberar o Lula como candidato a presidente em 2022. Então, está muito longe ainda para a gente. Mas eu não acredito, ou pelo menos eu não quero acreditar que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Não quero acreditar nem que ele ganhe, quanto mais no primeiro turno. Helena, tivemos muitas perguntas aqui no chat, infelizmente a gente não consegue fazer todas, né, por conta do tempo, mas assim, essa 1h30 que parecia muito extensa, não foi nem um pouco Pois já passou, né?
incrível. Foi uma conversa assim, que passou muito rápido. Eu acredito que tenha sido extremamente esclarecedor para todo mundo. Foi maravilhoso tanto para mim quanto para a Liz. Muito obrigada. Foi uma honra e um prazer te receber aqui. Esperamos que a gente consiga fazer essa conexão mais vezes. Foi Mas ótimo. muito obrigada. Estou falando isso, obviamente, pela liga toda. Muito obrigada mesmo.